Olá, amigos. Estamos aqui novamente juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Meu nome é Marcos Mendes e hoje eu quero pensar em João 10, 26 a 29. O tema é a identidade do cristão. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. A identidade do cristão. Veja bem, nós, cristãos, temos uma identidade. O que é uma identidade? Por exemplo, a RG, Registro Geral, é um documento específico para cada pessoa. Essa identidade mostra quem é você, nome do seu pai, da sua mãe, onde você nasceu e que data você nasceu. Aqui nós temos, em primeiro lugar, que Jesus está falando, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Veja só, esse primeiro versículo 26. Ele está falando que tem ovelhas que não pertencem a ele e tem ovelhas que pertencem a ele. Ou seja, nós temos outro pastor que está cuidando dessas ovelhas, mas não são do Senhor. E ele diz mais, eu ouvi e testifiquei, isso Paulo falando, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam se converter a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, Paulo aqui está falando que ele pregou tanto a judeus como gregos para que eles se arrependessem, para que eles se convertessem e tivessem a fé no Senhor Jesus. Então, quando Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, é porque essas ovelhas fizeram esses atos, converteram-se, arrependeram-se e tiveram a fé em Jesus. É impossível ser um seguidor de Cristo, ser uma ovelha de Jesus, sem esses passos. E tem mais. Jesus disse em Mateus 24 que este evangelho, que evangelho? Este evangelho do reino, essa ótima notícia será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a toda a humanidade. Então virá o fim. É isso que Jesus está dizendo, que esse evangelho que nós estamos pregando, ele será pregado em todo o mundo habitado e todos irão ouvir, para que haja conversão e as ovelhas que estão longe acheguem-se ao rebanho. E Jesus mesmo nesse texto diz que ele estava conversando com seus discípulos, conversando com outras pessoas, e ele disse, olha, tem muitas ovelhas ainda lá no futuro que se achegarão ao aprisco e se converterão e serão um só rebanho e um só pastor. Ele diz mais, número 2, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E versículo 5, não conhecem a voz de estranhos. Isso é muito importante. Deus separou os cristãos como o seu rebanho. E nós, cristãos, não devemos ouvir outra voz a não ser do nosso pastor. Está escrito em Efésios 1:13, nele, ou seja, em Jesus, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha, aqui nós temos que os cristãos recebem uma garantia de posse. Nós pertencemos a Deus e temos um selo. Esse selo é a presença do Espírito Santo em nós. Paulo diz que aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus não são de Cristo. Nós só temos a mente de Cristo quando o Espírito Santo de fato habita em nós através da fé, do arrependimento e da conversão. Veja só, que evangelho é esse que Paulo estava pregando? Que ótima notícia é essa que está sendo pregada em todo o mundo? E esse evangelho sendo pregado em todo o mundo, a todas as nações, a todos os habitantes, então virá o fim. Que evangelho é esse? 1 Coríntios 15, 3, 4 e 5 diz: Pois, primeiramente, lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Veja bem, esse é o Evangelho. Cristo morreu em nosso lugar, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Nesse dia em que a humanidade, nesta sexta-feira chamada Santa, comemora-se a morte de Jesus. Para nós cristãos, a morte de Jesus significa para nós vida, porque quando ele morreu por nós, abriu um novo e vivo caminho. Esse vivo caminho, o véu do santuário abriu-se de alto a baixo. Hoje nós temos acesso à presença de Deus. Nós temos a marca de Deus. Nós temos o selo de Deus. Nós pertencemos a Deus. Número 3. Nós temos a marca. Eu as conheço. Jesus está falando que conhece as suas ovelhas. Isso é muito bom. Eu e você somos conhecidos por Deus. Deus sabe quem somos. Deus sabe que eu sou o Marcos Mendes, sabe quem é minha esposa Ângela, os meus filhos, conhece você, conhece eu. E Ele sabe se somos cristãos ou não, se somos nascidos de novo ou não. A marca, ou seja, a marca registrada, por exemplo, a marca Maizena, aqui em cima tem um R. Esse R quer dizer marca registrada. Desde pequeno, a marca Maizena, ela está no comércio. E esse produto é conhecido, desde menino eu lembro desse produto. É uma marca registrada. É amido de milho, mas a marca é Maizena. E a marca tem a função de permitir que o consumidor, aquele que vai no supermercado, possa identificar a origem do produto, ou serviço, o produto, possibilitando-lhe distinguir esse produto de outros similares. Então, quando eu vejo essa maizena, eu sei que essa marca é uma marca confiável, é uma boa marca. Diferentemente de outras talvez que não sejam, mas da sua preferência você vai escolher maizena, é uma marca. Assim como ficou famoso o Bombril, Bombril não é um nome original, né? A palha de aço. Então, essa marca registrada está registrada nos cartórios, no Ministério das Indústrias, etc. Então, é propriedade deles. Da mesma forma, 2 Coríntios 5:5 diz: Foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Paulo aqui fala que nós recebemos o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, e nos guardou, nos selou, nos marcou. Nós agora somos propriedade de Deus. Número 4. Elas me seguem porque conhecem minha voz. João 14:21 diz que aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. A marca do cristão
ele está atento à voz do Senhor. Ele reconhece a voz de Jesus. Ele obedece os seus mandamentos. Ele tenta ser mais perfeito possível. Nós sabemos que aqui não alcançaremos a perfeição, mas pelo menos aquele espírito de Davi nós temos que ter. Davi cometeu vários pecados, mas ele sempre se arrependia e voltava-se para Deus, porque ele reconhecia a voz de Deus. Esse é o que me ama. Se eu e você amamos a Deus, amamos o próximo, nós vamos zelar para guardar os seus mandamentos e obedecer a sua palavra e procurar saber aquilo que Deus tem para a minha vida. E por último, número 5, eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Meus queridos, Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nada desse mundo poderá separar-nos do amor que está em Cristo Jesus. Eu e você estamos seguros na mão de Cristo. E Cristo está seguro na mão do Pai. Aqui está claro que nós podemos confiar plenamente. A questão agora é confiança. O justo viverá da fé. Nós temos que crer de todo o coração e saber que nós somos diferentes do mundo. Nós somos completamente diferentes. A nossa marca é outra. As pessoas têm que distinguir o que nós somos. Eles têm que ver que nós temos a marca de Deus em nós. Enquanto o mundo logo, logo terá a marca da besta, a marca do diabo, a marca dos seguidores do mal. Os cristãos têm que firmar a sua fé em Jesus e saber que nós somos marcados por Cristo, pelo seu sangue, pela sua vida. Por isso, vamos ficar firmes, não vamos desanimar com esse mundo, vamos permanecer na fé, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Vamos perseverar, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Que assim seja para cada um de nós. Amém.